Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. A minha excepcional de hoje veio para falar de um tema que eu acho importantíssimo, que é gestão de imagem. A gente vai saber tudo sobre como você deve se vestir, como você deve se apresentar, como que você é percebido pelas pessoas. Você já pensou a respeito disso? Isso faz toda a diferença de como você quer se mostrar para o mundo. E a minha excepcional de hoje vai contar tudo pra gente. Ela é a Bianca Ladeia. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Prazer enorme estar aqui. Estou super feliz com o convite. Você sabe o tanto que eu te adoro, o tanto que eu adoro o seu trabalho, te admiro e estou lisonjeada, na verdade. Que demais! O que a gente vai falar hoje aqui? Quais são os temas? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da importância da imagem, de quanto a nossa imagem facilita a nossa vida. Eu falo que se fazer entender é libertador, sabe, Marcelo? Fazer com que as pessoas entendam quem é você, entendam o que você faz, o que você gosta, como você quer ser tratada. Isso só aproxima, conecta, faz tudo ficar mais fácil. E tirando o tanto que a pessoa se sente melhor, questão de confiança, de autoestima, o tanto que isso modifica, né, relações pessoais, relações de trabalho. Então, é um tema muito gostoso. E você faz isso só para mulheres ou faz para homens? Claro que não. A gente teve o Lucas que passou aqui, que teve uma transformação brutal. Sim, né? sim. Ele se transformou completamente, não só na questão de vestimenta, mas ele também mudou o físico dele. Exatamente. Porque eu conheci o Lucas no comecinho da pandemia e de repente ele já tava gordinho, o rosto todo inchado. E de repente ele começou a secar, começou a se vestir melhor, começou a ficar mais elegante, né? Exato. E o legal, Marcelo, é que quando você faz esse desenvolvimento de marca pessoal, esse trabalho de imagem, a postura, o comportamento da pessoa muda muito. É impressionante. Eu faço isso há 11 anos, tem mais de 14 mil horas de atendimento. Caramba. E eu brinco que até hoje eu não acostumei ver o brilho nos olhos das pessoas, sabe? Parece que ela tá se reconhecendo naquele momento. É muito legal, é muito gostoso. Quero saber tudo. Deixa eu apresentar nossos patrocinadores, que você já conhece a maioria deles. O primeiro é o Gestão 4.0. A Bianca tá sempre lá, né? Sim, eu sou aluna, né? Você é alumni, eu fui verdade. aluna. E aí agora já tem 10 edições que eu tô como parceira, né, atendendo os alunos, fazendo todos os projetos de imagem lá da turma, dos alunos. E agora eu vou também participar do G4 Club, que eu tô super animada. Legal. Então, olha só, gente, este curso que ela frequenta, que ela participou, que ela fez, aprendeu e depois falou, eu quero estar mais próxima, é o curso de imersão. É o curso flagship do Gestão 4.0. Todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, às vezes 3 vezes por mês, passam executivos, presidentes de empresas, CEOs, pessoas que estão buscando melhorar a sua capacidade intelectual, aprendendo novas técnicas, novas ferramentas. Então, se você estiver buscando melhorar, entra lá no site gestão4.0.com.br, escolhe qualquer curso digital ou todos os cursos digitais que você quiser. Eu, particularmente, recomendo que você olhe o curso Fundamentos. Por quê? Lá você vai enxergar uma composição de cursos que foi pensada especificamente para você. Quais são os cursos mais importantes para você melhorar a sua gestão, sua liderança? Este é um curso que tem essa composição e um desses cursos é o meu, é o curso de liderança. Então, se você também tiver interesse em fazer um curso de liderança, você pode escolher o meu. Qualquer curso digital no Gestão 4.0, você tem uma condição super especial, basta usar o cupom Excepcionais no checkout, que você vai ter o desconto na hora. E o nosso segundo patrocinador é o Espaço Volpe, do Dr. Thiago Volpe, que também é alumni do Gestão 4.0. Se você está se desenvolvendo intelectualmente, ganhando conhecimento, de que adianta se você não estiver se preocupando com o seu físico, com a sua performance física e mental? O seu corpo é o seu templo, ele precisa estar funcionando bem, ele precisa estar saudável. Então entra lá, espaçovolpe.com.br, diga que você veio do Excepcionais, você vai ter um desconto super especial
especial, é só falar que veio do Excepcionais. E o nosso terceiro patrocinador é o V4, inclusive a Bianca esteve lá dando uma palestra, você bateu um papo com o pessoal, né? Exato, na convenção, né? Eu dei uma aula lá. E todos são meus clientes também. Eu faço a gestão. O Denner. E o Denner vai estar aqui também. O Denner e os diretores, né? Os sócios dele. Então é uma turma super bacana. Fiz um trabalho muito legal lá com eles também. Eu notei uma mudança bem radical bem grande, no Denner. né? Eu não sabia que ele era seu cliente. Ele é meu cliente. A mudança do Denner foi muito grande, em todos os sentidos. Visual, de comportamento, de tudo. É verdade. E aí, o que é a V4? A melhor forma de explicar a V4 é, se você está precisando de um parceiro para te ajudar a vender mais digitalmente, fazer campanhas digitais, marketing digital, toda essa sopinha de letras que parece ser muito confuso para muitas pessoas, você precisa conhecer a V4. Eles se tornaram referência, eles têm mais de 200 escritórios no Brasil, eles trabalham com marcas super famosas, super reconhecidas e para todo mundo que é ouvinte do Excepcionais tem direito a uma avaliação gratuita. É só você entrar lá no site v4company.com, diz que você veio do Excepcionais que eles vão te dar acesso a essa avaliação. Beleza? Vamos falar de gestão de imagem? Primeira dúvida que eu tenho, o que é BL? Bianca Ladeia. Ah, tá. Então eu fiquei em dúvida, eu falei, o quê? Gestão, você fala gestão de imagem BL, como é que você fala? É porque assim, na verdade, foi o meu método, hoje eu trabalho com o meu método, né? Eu sou formada, resumidamente, eu sou formada em moda, sou estilista de formação. Depois que eu me formei em moda, eu passei uma temporada fora do Brasil, entre Inglaterra e Itália, né? Fiz todos os cursos, me especializei em gestão de imagem, gestão de comportamento, voltei para o Brasil e, na verdade, eu meio que entendi que não era muito aquilo, sabe, Marcelo? Eu falo muito isso, não é a roupa, é quem veste a roupa. Então, eu entendi que não adiantava só deixar a pessoa bonita, é uma coisa muito mais extensa, muito mais ampla. E aí eu fui desenvolvendo o meu método e a gestão de imagem estratégica BL. Tá certíssimo. Assim, hoje em dia na internet, qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Exatamente. Mas você acabou de contar aqui que você se formou nisso. Você entende muito de moda. Você foi para um dos centros mais importantes da moda, que é a Itália. Exato. Certo? E Inglaterra também, né? Londres. Conta um pouco, como é que foi isso? Da onde você nasceu? Como é que você foi parar lá nesse lugar? Olha só, eu nasci numa cidade super pequena. Você é mineirinha? Eu sou mineiríssima, né? O sotaque não deixa esconder. Eu morava em Belo Horizonte, sempre morei em BH, mas eu nasci, antes de mudar para cá, para São Paulo, mas eu nasci numa cidade super pequena, do interior de Minas, de 40 mil habitantes, que chama Porteirinha. Ela é a rainha de Porteirinha, gente, para quem não sabe. Não é? Tô brincando? Não. Todo mundo conhece ela chega lá, todo mundo quer tirar foto com ela. Ai, é muito gostoso voltar. Mas é engraçado que quando eu falo Porteirinha, as pessoas viram e falam assim, um ou outro fala assim, eu já fui. Mentira, você nunca foi, só conhece Porteirinha quem nasceu lá. É muito pequenininho, longe pra caramba. E aí, na verdade, eu sempre tive um olhar muito diferente para as coisas, sabe, Marcelo? Nasci numa cidade pequena, de interior, de Minas e tal, mas assim, é engraçado que eu sempre fui meio que um peixe fora d'água. Amo minha família, amo todo mundo, mas tipo assim, não era muito, eu não entendia porque eu era uma criança, mas eu entendia que tipo assim, cara, não é exatamente isso, sabe? E aí, quando eu fui fazer moda em Belo Horizonte, eu fui pra Federal. E aí, eu já até te contei um pouco aquele dia na gestão, né? Que, assim, o sonho da minha vida era fazer faculdade de moda. Quando eu entrei na faculdade de moda, foi a grande decepção da minha vida. Porque eu caí na faculdade de moda e aí é uma coisa muito ligada a tendência, consumo, uma coisa meio sem sentido, sabe? E eu sempre enxerguei moda de uma forma diferente. Moda, pra mim, é pra te dar voz. Moda é mais estratégico do que roupa. Sabe, não é simplesmente beleza, consumo, tendência, lógico que a gente quer se sentir bonita, mas se as pessoas soubessem utilizar o poder da moda para ser estratégica, para se fazer percebida, se fazer sentida da forma certa, isso facilita demais. E então, quando eu entrei na faculdade, eu entendi que não era aquilo, que eu não queria ser estilista, que não era aquilo, mas eu ia terminar.
E aí, eu terminando, eu fui pra Europa, né? Fiz os cursos, Emendou, estudei, já foi direto. emendei, fui direto. Você entrou na faculdade com quantos anos? 17 para 18. Você largou sua casa, foi sozinha pra Belo Horizonte. Sozinha, com a cara e a coragem. Com a cara e a não, coragem. vai com o rosto e a coragem, que é mais bonito. Nossa, Marcela, assim, é muito bom. Eu falo que tudo que a gente passa na vida tem um contexto, né? Um aprendizado. E assim, foi super. Trabalhei pra caramba, fiz 200 mil estágios. De vez em quando eu até posto no Instagram, brincando, quando eu tô em desfile, essas coisas. Que eu falo assim, ai, gente, eu tô aqui e fico lembrando de quando eu era escravizada pelo mundo da moda. E é legal, Marcelo, que assim, o meu primeiro estágio, né? Eu fiz o primeiro estágio em Belo Horizonte, numa confecção. E era muito engraçado, eu tinha 18 anos, poxa. Então, tipo assim, uma pessoa de 18 anos, eu ia pra faculdade, ia pro estágio, eu tava de quê? De calça jeans, tênis, rabo de cavalo, super descontraída. E ele sempre que eu chegava e tava desse jeito, tipo assim, estágio mesmo. Ah, vai pro camarim passar as roupas das modelos. Eu ficava assim, caramba, passar roupa não é exatamente o que eu queria aprender. Mas enfim, foi bom, tá, gente? Hoje eu passo uma roupa que é uma maravilha, tá? De tanta roupa que eu já passei em camarim. Ferramenta importante, né? Se você não souber, se você tá numa viagem e não sabe passar roupa, como é o meu caso, eu amasso pra falar assim, ó, é amassado que é bonito. E aí, nos dias que eu ia mais arrumadinha, sei lá, tinha alguma coisa depois do estágio, que eu ia para um aniversário, um happy hour, era bizarro, Marcelo. Eu chegava lá, as mesmas pessoas que conviviam comigo diariamente, o dia que eu estava arrumada, eles me chamavam para eu dar opinião nas coleções. Eu tô assim, caramba, tem alguma coisa de errada, né? Sou eu, eles me conhecem, mas eles não me davam a mínima credibilidade quando eu tava desarrumada. E Olha aí só. eu comecei a entender que é isso, sabe? Tipo assim, é a confiabilidade que você passa. E aí, às vezes, até hoje, sabe? Muita gente leva isso muito pelo lado de futilidade, de bobagem, de ser inútil. E não é, sabe? Eu falo que chega a ser uma ignorância quando você acha que moda é inútil. Por quê? Eu não vejo ninguém pelada na rua. Nunca vi ninguém pelado na rua. Eu acho que a pessoa pode até acreditar nisso, mas que existe uma força inconsciente ou consciente quando você tem aquela primeira impressão. Ela existe, isso é inegável. Não tem como a gente falar aqui que, gente, vão chegar 2 candidatos para uma vaga de emprego. Um vai chegar ultra arrumado, vai se posicionar de um jeito mais bacana, e o outro mais desleixado. Qual que é a imagem que passa? Não tem jeito, como, né? E assim, e é isso que eu falo, sabe? A nossa imagem, moda, comportamento é para você se fazer entendido, sabe, Marcelo? Tem muita gente que chega, às vezes, no escritório, vai conversar comigo e fala assim, ai, Bianca, eu fico frustrado, eu fico chateado, porque as pessoas não me tratam da forma como eu gostaria de ser tratado. E aí eu brinco que eu ainda não achei um jeito sutil de responder isso, sabe? Mas eu sempre falo assim, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Você é tratado exatamente como você pede para ser tratado. Ninguém inventa características nem positivas nem negativas para a gente, Marcelo. As pessoas absorvem as referências que a gente passa. Então, se você tem uma imagem desleixada, o nosso cérebro ele não consegue desvincular isso. Eu não vou olhar para você se eu acabei de te conhecer e falar assim, nossa, o Marcelo tá desleixado hoje. Não, o Marcelo é desleixado. E se o Marcelo é desleixado com ele, com a imagem, com a aparência, possivelmente ele é desleixado em casa, no trabalho, com os amigos, com a família. São as referências que você me passa. Total. Então, se fazer entender é responsabilidade 100% nossa. Se você não tem as oportunidades, se você não é tratado, se você não tem a credibilidade que você quer, a responsabilidade é sua. O ser humano é um ser visual, não tem como fugir disso. Quando eu morei em Salvador, 7 anos, mais ou menos. E eu sempre me preocupei muito pouco com roupa, né? E lá é uma cidade, poxa, calor pra caramba. Vivia na praia. Poxa, andava, de camiseta e bermuda o tempo inteiro. Obviamente trabalhava e tal. Mas eu nunca me preocupei muito com roupa. Quando eu vim pra São Paulo, eu já percebia quem se vestia bem e quem não se vestia. Eu tinha um amigo que trabalhava numa indústria farmacêutica e ele andava de um jeito que eu falava, caramba, ele se arruma diferente. Então já tinha essa percepção quem eu achava que estava mais elegante e menos elegante, mas eu não me preocupava muito com isso. Mas quando eu voltei para São Paulo,
eu tomei um choque, porque aqui as pessoas são mais elegantes. Sim. E eu falei, nossa, eu tô completamente descabido aqui. Fora do contexto, tô completamente fora, assim. Eu saía, eu não tinha roupa, porque eu não sabia comprar roupa. Eu sabia quais eram as marcas legais. Poxa, naquela época a Diesel tava começando, então era super legal você ter uma calça da Diesel. Mas eu ainda não sabia, primeiro, comprar, que isso era um negócio dificílimo pra mim. No comprar no seguinte sentido, eu colocava roupa e eu não sabia perceber se ela caía bem ou não caía bem. Então acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive. Eu levei muitos anos para começar a aprender a comprar roupa, porque eu comprava, chegava em casa, nossa, ficou uma bosta. Aí você olha no espelho e fala, não é possível, gente, não é possível. E jogava, mas quantas roupas eu joguei fora? Porque eu comprava, voltava dos Estados Unidos, caramba, comprei um monte de calça, comprei um monte de roupa, comprei um monte de coisa. E aí, nada prestava. Aquelas malas de outlet, às vezes, né? Cheio de coisa, quando chega aqui você fala, meu Deus, o barato que sai caro. É verdade. Quem me ensinou bastante sobre isso foi a Renata. Porque eu acho que quem não conhece muito, fala assim, poxa, o que é legal? Pô, nas marcas. Isso. A Renata, ela foi. Eu comecei a perceber que ela gostava, obviamente, de marca, como todo mundo gosta. Pô, mulher adora bolsa, mulher adora sapato, tem as marcas icônicas de bolsa e sapato. E eu via que em alguns momentos ela falava, olha que peça bacana. Numa loja normal, nada demais. E eu fiquei super surpreso. E aí eu vi ela se vestir, eu não entendia muito ela comprando, mas depois quando ela botava o look, eu falava, agora eu entendi. Caramba, faz sentido. E ela começou a me ensinar, foi aí que eu comecei a aprender. Mas eu acho que nem todo mundo tem essa oportunidade de aprender. Quem não teve essa oportunidade de aprender, o que faz? Olha só, vamos lá. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo que, né, você pode acompanhar, você pode ler, mesmo se você não puder contratar uma assessoria, se você não puder contratar uma gestão, se não tiver alguém, hoje não tem muita desculpa mais, sabe, Marcelo? Eu mesmo, se você entrar no meu Instagram diariamente, é uma aula. Eu entrego muito conteúdo, eu dou muitas dicas para as pessoas. E tem uma coisa, isso que você está falando, que quando você estava em Salvador, você não ligava muito para aparência, para roupa, são passos, são ciclos, sabe, Marcelo? Tem gente que vira para mim e fala assim, Bianca, como então que um advogado tem que se vestir? Aí eu sempre brinco, eu acho que eu frustro a pessoa, que eu olho para ela e falo assim, não faço a mínima ideia. Aí ela, como assim? E eu sempre bato muito nessa tecla, tipo assim, não existe padrão. Sabe, um advogado não tem que se vestir assim, um médico assim, é contexto, Marcelo, é contexto, cenário, lifestyle, o momento que você está da vida. Então, você sempre tem que imaginar o quê? Você sempre tem que entender o seu estilo, entender suas proporções corporais, entender seu tom de pele, aí a gente entra para a parte estratégica, que é entender o seu trabalho, o seu público-alvo, quem você atende, quem você quer atrair para perto de você e que imagem você quer passar. E aí você vai fazendo essa construção estratégica. E são vários pontos, várias coisas, sabe? Por exemplo, vamos lá, você quer... Eu brinco, eu estava até falando com as meninas, o próprio gestão, né? Tipo assim, no primeiro dia de gestão, que é o dia que a gente, né, os parceiros, a gente se apresenta e tal, eu sempre vou de roupa clara, Marcelo. Desculpa, eu sempre vou de roupa escura. Sabe? Por quê? Por quê? Porque eu sou a única mulher do gestão. Aí vem aquele monte de homem e tal, não sei o quê, e entra a Bianca. Então, naquele primeiro momento, como as pessoas que estão ali não me conhecem, eu quero transmitir força, autoridade. Eu quero me apresentar com força e autoridade. Força, é isso? As cores escuras, elas transmitem mais força, mais autonomia, mais autoridade. No segundo momento, no segundo dia, que é o dia que eu dou a minha aula com o Thales, eu vou sempre de claro. Por quê? Porque naquele momento eu quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando e me sintam acessível. Sabe? Porque às vezes... Você veio dos dois aqui. Eu vim dos dois hoje. O que significa isso? Hoje eu vim dos dois. Você está demonstrando força, olha ali, mas olha ali na tela, ó, só de cima para baixo, só da cintura para cima. Por quê? Porque às vezes quando a gente sobe no palco para falar desse assunto, tem muita gente que entende que às vezes é uma coisa glamurosa demais. Ai, que isso, eu vou ter um gestor de imagem, isso é coisa para artista, isso é coisa para gente muito rica e tal. E Marcelo, isso é coisa pro mundo. Uma médica esses dias entrou no meu perfil, fez algum comentário e aí ela falou que trabalha com você, que é a sua cliente também.
Eu vi, ela marcou, a gente foi a Lívia Lira. Lívia Lira, E exatamente. deixa eu te contar, é muito legal, a Lívia, o case da Lívia é maravilhoso. Eu até apresentei o case dela no último Gestão, apresentei, porque a Lívia, em 3 anos de processo de gestão de imagem, a clínica dela fatura hoje 8 vezes mais depois do processo. Sério? Ela se fez entender, Marcelo. Me conta um pouco, assim... Ela vamos se tentar fez fazer entender. um case? Vamos tentar Vamos. contar um pouco do case dela? Eu imagino que você ter contado esse case significa que ela te deu autorização. Não, ela conta pra todo mundo. Ela conta. Ela conta. Então fale somente o que você puder falar. Eu queria... O que você chegou, o que ela queria, o que você encontrou... E vamos partir do começo. Vamos criar uma linha do tempo ali. O case da Lívia é muito legal mesmo. O que acontece? A Lívia se formou, né? Ela fez residência, ela é cirurgiã vascular hoje. E aí ela começou a trabalhar no SUS, na saúde pública. E, paralelamente, ela montou um consultório pequenininho mesmo. Acho que tinha 25 metros quadrados, o primeiro consultório dela. E aí passou um ano trabalhando no SUS e tal, não sei o quê, com um consultório pequenininho. Aí, depois de um ano... Ela falou assim, não, agora tá na hora de eu ir para um consultório melhor. E aí chamou umas arquitetas, as arquitetas fizeram todo o projeto, né, do novo consultório dela e tal, não sei o quê. E aí eu não conhecia ela ainda, mas ela conta que quando ela pegou, Marcelo, o projeto novo do consultório, ela olhou para aquilo e falou assim, caramba, eu não caibo aqui dentro. Eu não caibo aqui dentro. É muito chique, eu não caibo aqui dentro. Sério? Sério. Aí ela virou para as arquitetas e falou assim, eu achei obrigada. Que era exatamente o oposto. Eu achei que ela falou, nossa, eu preciso de mais, tá não, pouco. Ela falou, eu não caibo aqui dentro. As pessoas, vai ser incoerente, a imagem que eu passo é um nível de consciência muito alto do dela, é muito legal. Não cabe, é incoerente. E quando eu falo de imagem, isso tudo é extensão de imagem, sabe, Marcela? As pessoas acham que imagem é só roupa, Marcela. Que bom, gente, ouça, né? É muito pouco. Eu brinco que a roupa é a cereja do bolo. Só que por que eu começo sempre pela cereja do bolo? Porque quando eu faço você olhar no espelho e acreditar em você mesmo, eu acesso seu comportamento muito mais fácil. Tá. E aí a gente vai moldando. Mas aí ela virou e falou, eu não caibo aqui dentro, pegou o projeto arquitetônico e engavetou. E falou assim, não, eu preciso dar um jeito em mim. E aí ela me procurou, eu comecei todo o trabalho com ela, inicialmente foi um trabalho visual, porque eu sempre começo pelo visual para isso, Marcelo. Eu preciso fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas, se olhar no espelho e falar, pode falar palavrão aqui? Pode. Caralho, que mulher da porra, sabe? Tipo isso. É um jeito de você já dar autoestima pra pessoa, subir a autoestima rápido. Total. E aí a gente fez esse primeiro momento, essa primeira parte da gestão de imagem. E aí foi muito engraçado. Marcela, ela pegou, foi desengavetar o projeto de imagem, o projeto arquitetônico. Aí ela olhou para aquele projeto e falou assim, nossa, isso é muito pobre para mim agora. Sério? Sério. E aí a gente começou, só que não dava pra ir pra uma coisa muito maior que aquilo no momento da vida que ela tava. MVP, precisava de um MVP médico, quase. Exatamente. Aí eu tô assim, calma, fofinha, calma, porque agora a gente vai fazer toda a parte estratégica de te posicionar no mercado, porque o trabalho tem essas duas vertentes. Primeiro, o desenvolvimento de marca pessoal e depois a parte estratégica de posicionamento de mercado mesmo. E ela tava muito bem visualmente, mas ainda tinha algumas coisas de comportamento, de postura, de passar segurança para o paciente, de como receber, como conversar, como se posicionar nas redes sociais. Então, tudo isso eu trabalho com o cliente. E daí, ela continuou no SUS, trabalhando, até que a gente foi para a segunda clínica dela. E foi um sucesso, Marcela, assim, um sucesso, a clínica e tal. E o difícil foi arrancar essa mulher do SUS, porque ela tinha apego, sabe? E eu tô assim, não, meu amor, agora, pro que você quer, não dá mais, tá? Agora você vai só se dedicar a isso, e quando a clínica estiver bombando, a gente vai fazer dias e mais dias para você atender as pessoas de graça, para você ajudar, porque ela tem muito essa coisa social, é muito legal. E aí ela foi para a segunda clínica, a gente começou um trabalho muito mais forte de posicionamento mesmo, de colocar ela nos eventos,
Ai, desculpa. Porque assim, ó, tem duas coisas também. Como a gente vive numa era muito digital, às vezes quando se fala de imagem, de posicionamento de mercado, as pessoas acabam entendendo que tem que ser só o online. E a sua comunicação offline, Marcelo, é tão importante quanto, né? Então, assim, eu comecei questão de eventos, de networking, de troca de autoridades, de fazer conexões dela com pessoas importantes, e aí a gente foi conquistando mercado, até que agora ela está na 3ª clínica. Caramba, já? Muda agora em setembro, a obra fica pronta. Tipo assim, um espaço incrível, maravilhoso, do jeito que ela merece, e faturando 8 vezes mais. Uau! É um case de sucesso muito legal. Então, hoje, por exemplo, quando eu a conheci, foi através de um comentário, não sabia quem era ela. Todo mundo que faz algum comentário que me chama a atenção, eu vou lá e olho pra ver quem que é e tal. E a minha primeira percepção dela foi muito boa. Uma baita médica que tem um nicho super claro. Eu lembro que ela fazia essa parte de vascular, né? A parte vascular. Poxa, pra mim ali é completamente diferente dessa primeira pessoa que você falou. Então, você também olha, deixa eu ver seu perfil no Instagram. Deixa eu ver como é que você tá se apresentando. Tudo. E se porventura a pessoa não tem uma comunicação boa, por exemplo? Você vai colocar alguém para ajudar ela? Sim. Olha só. Na prática, como que eu faço? Na prática, quando a pessoa me procura, eu marco uma sessão inicial, que é uma sessão de diagnósticos, de análises 360 graus mesmo. E daí, nessa sessão, eu vou analisar tudo, Marcelo. Eu analiso perfil, personalidade, estilo, análise corporal, facial, cromática, profissão, mercado, redes sociais, site, ambiente físico, equipe, tudo. E o mais importante de tudo, o momento que a pessoa está na vida, tanto pessoal quanto profissional, e qual que é a projeção futura, o que ela espera, o que ela quer. Faço todas essas análises. Depois disso, eu geralmente peço um prazo para o cliente, que é um prazo que demora aí entre uns 25 e 30 dias, que é o tempo que eu tenho para quê? É o tempo que eu tenho para sentar, para estudar todas as análises que eu fiz a respeito dela. Se precisar também, é o tempo que o meu time tem para fazer pesquisas de mercado, pesquisas de concorrente, pesquisas de redes sociais, para a gente pegar ideias e tudo. E aí eu pego todas essas informações, faço os meus estudos, faço os meus diagnósticos e monto um projeto de imagem para o cliente. No segundo momento, eu vou apresentar para esse cliente o projeto de imagem e nele tem tudo que eu estudei, como eu estudei, por quê, como que eu cheguei a cada conclusão, que roupa que ele tem que usar, como que ele tem que falar, tudo. E aí, se tiver alinhado com o que ele quer, se eu não tiver que fazer nenhuma alteração nesse projeto de imagem, eu fecho o projeto de imagem e aí a gente monta o cronograma de execução. O cronograma de execução, o céu é o limite, porque aí depende muito das expectativas, das necessidades, do que estava no projeto desse cliente. Tá. Então, Marcelo, engloba tudo, tipo assim, dependendo, né, do que da pessoa quer. Então, assim, a execução pode vir tanto da parte visual, de trocar roupa, visagismo, harmonização, questão de sotaque, várias e várias pessoas eu tenho que mandar para o fonoaudiólogo para melhorar sotaque, melhorar a dicção, isso tudo. É por isso que eu te falo, as pessoas relacionam imagem à roupa, Marcelo, e não é. Não é, tem um universo em volta que faz toda a diferença. Exato, então assim, tem clientes que precisam fazer curso de oratória, tem clientes que precisam perder sotaque ou melhorar a dicção, se for um cliente que dá palestras, às vezes tem aula de como falar no palco, como se portar no palco, ambiente físico, às vezes eu tenho que mudar, não tem jeito, às vezes eu viro para o cliente e falo, né, o caso da Lívia, ela já tinha tido essa percepção, mas volta e meia eu viro e falo, meu amor, para chegar onde você quer aqui dentro não dá não. Sabe por quê? Porque tem que ser tudo muito coerente, Marcelo. Não é simplesmente a sua imagem. A imagem do espaço físico, a padronização de atendimento, de imagem do seu time, isso tudo é a extensão da sua imagem. Então, o mercado percebe todo esse valor. O grande ponto é o seguinte, Marcelo, que as pessoas precisam entender. Independente do que você faça, independente da sua profissão, se você presta um serviço ou se você vende um produto, a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, você se tornou uma marca pessoal.
Isso é um fato. Independente da sua empresa, de onde você trabalha, é a marca Marcelo Toledo. Não tem jeito. E quem define, Marcelo, se a minha marca pessoal, Bianca Ladeia, é uma marca pessoal barata ou com valor agregado, sou eu. O mercado tem que ter essa percepção de mim. Então, você tem que trabalhar tudo, sabe? Você tem que trabalhar todo esse contexto. Não adianta eu me vender de uma certa forma na internet, aparecer, e quando você chegar no meu escritório para fazer uma sessão comigo, eu estar em um lugar totalmente incoerente com o que eu vendo. Total. E é o que normalmente acontece, né? Eu acho que a internet, ela tem um poder de passar um recorte das vidas das pessoas. A gente nunca tá vendo o contexto por completo, né? Então, uma coisa que eu percebo, as pessoas olham pra mim, me acompanham no Instagram e às vezes elas têm a percepção de que, na verdade, eu sou muito maior do que, na verdade, eu sou. É uma percepção dessas pessoas e eu, sendo 100% sincero, nunca planejei pra passar isso. Mas é uma surpresa pra mim, porque é a forma como a pessoa interpreta. Exato. Então, eu sempre digo isso pras pessoas, eu falo, gente... A percepção, normalmente, das pessoas da internet é muito mais aumentada do que na realidade. Então, bota filtro ali, tira, dá um desconto, né? Exatamente. E assim, o ponto principal é essa coerência de entender. A nossa imagem, ela tem que ser a extensão da nossa personalidade. Senão eu acabo criando um personagem. E personagens são inúteis, insustentáveis, né? Não passa a verdade. Não passa a verdade. Não passa, não adianta, sabe? E tem algumas coisas que marcam a gente, né, Marcelo? Algumas frases, algumas coisas que marcam a gente. Quando eu estudava na Itália, um professor meu, uma vez ele me falou a seguinte frase. E isso tinha o quê? Não gosto de falar de datas, né? Não vou falar que isso tem, tipo, 12 anos. Há 12 anos atrás. Ele virou pra mim e falou assim, Bianca, se as pessoas souberem, as pessoas precisam entender para facilitar a vida delas que não adianta saber pintar o quadro, mas não saber vender a obra-prima. E é exatamente isso. Hoje, com tudo que a gente vive dessa questão de internet, de exposição, eu até completo essa frase que ele me falou, sabe? Realmente, não adianta você saber pintar o quadro e não saber vender a obra-prima. Só que o pior ainda é o tanto que a gente vê de pessoas que não sabem pintar o quadro, mas que sabem vender a obra-prima. Né? Então, assim, não é sustentável. Uma hora essas pessoas caem, não tem jeito. Mas até essas pessoas caírem, elas atrapalham quem de fato é bom. Então, hoje em dia, não tem jeito, Marcelo. Só ser bom é muito pouco mesmo. Eu também acho. O mercado está cada vez mais competitivo. A gente precisa ter... Você precisa parecer bom. Né? Você tem que ser bom e parecer bom. Eu brinco sempre assim que a gente não sai, né, com o nosso currículo na testa, com o que eu fiz, minha formação, minhas experiências, meus valores, nada. Então, quando a pessoa me conhece, a única coisa palpável, tangível que eu tô dando para ela fazer um julgamento a meu respeito, para ela sentir credibilidade, confiança, antipatia, o que for, é a minha imagem, não tem jeito. Na lata. E normalmente é uma decisão muito rápida que normalmente a gente toma, né? 6 segundos. Seu cérebro precisa. 6 segundos. Para criar empatia ou antipatia por uma pessoa. Você sabe que eu fiz um curso de autoconhecimento onde a gente fez um exercício. E esse exercício foi de dividir o grupo em 2 partes e casava 2 pessoas. Aliás, não, dividia o grupo... Aliás, não dividia o grupo, desculpa. Mas era assim, você tem uma folha de papel e você precisa anotar aqui, de todas essas pessoas que estão ao redor nesta sala... Quem são as pessoas que você bateu o olho e você teve antipatia e por quê, o que você sentiu, o que aquela pessoa te passa e o oposto. O que você sentiu uma empatia extrema? Poxa, eu olhei para essa pessoa, adorei ela. Por qual razão você adorou ela? E eu fiquei muito surpreso, porque por mais que a gente não queira sentir isso, era um curso de autoconhecimento. Eu sou um cara, que o tempo inteiro eu prego o amor, eu prego o bem, sabe? De tornar esse ambiente que a gente vive sempre melhor, etc. A gente sente. A gente sente porque a gente foi programado de uma certa forma. A gente viveu tantas coisas na nossa vida
boas e ruins. Exato. E algumas exato. vezes as coisas ruins se conectam. Às vezes é uma pessoa que foi parecida com alguém. Às vezes é o jeito da pessoa que se parece com algo que você não gosta. Não é uma maldade. É uma conexão que a gente faz, às vezes até inconsciente. Total. E assim, não é às vezes até, não. É bem consciente, sabe, Marcelo? Sempre que eu tô dando palestras, eu costumo brincar com a plateia e eu faço uma pergunta para elas, assim. Eu viro e falo assim, gente, vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação. Pensem num restaurante super chique, super bacana, sofisticado, e daí entra uma mulher linda, toda bem cuidada, toda bem arrumada, produzida, e entra outra mulher também linda, só que completamente avacalhada, descuidada, desleixada, né, toda desleixada mesmo. É indiscutível, a pergunta não é quem que o maître e o garçom vão tratar melhor, vai ser a mulher bem arrumada, isso é indiscutível. Aí eu pergunto por quê? E aí, sem brincadeira, praticamente 100% das pessoas me respondem assim, porque ela tem cara de rica, porque ela vai gastar mais, a gorjeta vai ser maior e tal, não sei o quê. Marcelo, é tão longe, mas é tão longe de ser isso, tá tão longe. Olha só, o nosso cérebro, ele não consegue... em coisas perceptivas de emoção, de sensação, traçar uma linha de pensamento. Não é um pensamento linear, é muito inconsciente. Então, quando você bate o olho em uma pessoa que é nítido, o tanto que ela se valida, o tanto que ela se cuida, o tanto que ela se ama, a mensagem que o seu inconsciente manda é o seguinte: caramba, essa pessoa se ama tanto, se valida tanto, cuida tanto dela, que ela jamais vai aceitar que alguém a trate menos do que ela se trata. E quando você olha uma pessoa completamente desarrumada, desleixada, que não tá nem aí com o corpo dela, como você falou, com a única coisa que a gente de fato tem, né? A única coisa que a gente vai levar pro resto da vida, de certeza, é o nosso corpo, a nossa aparência. O seu inconsciente manda mensagem, só que é o contrário. Tipo, fala sério, né? Esse ser humano, nem ele gosta dele mesmo, por que eu que tenho que me dar o trabalho de fazer bem, de cuidar, se nem ele se cuida? Então é isso, sabe? É isso. E no caso de pessoas que são inseguras, sabe? Nem todo mundo tem esse poder da palavra que você tem, ou quem tá acostumado a falar e se posicionar bem, e falar com contundência, olho no olho. E que faz com as pessoas que são mais inseguras, né? Eu treino até ficar... Até ficar segura. Eu tenho fama com os meus clientes, sabe? O processo de consultoria é assim, ó, a pessoa entra me amando, aí oscila para um ódio mortal, aí tipo me ama de novo, me oscila, porque assim, eu brinco que meu método é meio soco no olho, sabe, Marcela? É realmente para mudar a vida da pessoa. O meu trabalho muda a vida das pessoas, assim, parece até arrogante falar isso, mas é porque é uma percepção. Eu tenho uma carteira de quase 1.000 clientes. Você tem que mudar o hábito, né? Você tem que mudar o hábito. Ele não se muda o hábito na molezinha, de um dia pro outro, exatamente. Olha que interessante, eu estava conversando com uma pessoa há umas 2 semanas atrás, e ela trabalha numa multinacional, ela é uma executiva e tal, e ela acaba recebendo sempre grandes empresários, grandes, né, executivos de fora e tal, não sei o quê. Aí ela virou para mim, porque tem uma coisa que eu sempre falo, Marcelo, você até finge muita coisa, né? Visualmente eu te transformo no que eu quiser, é muito fácil, inclusive, e por um determinado período você até consegue fingir ser e saber o que você não sabe. Por um período, sim. Só tem uma coisa que a gente não consegue fingir, Marcelo: segurança. Segurança, né? Segurança, você está seguro ou você não está seguro. E segurança tem cheiro. As pessoas percebem. E nós, o nosso cérebro, o nosso lado reptiliano, a gente tem essa coisa de bicho. É igual um bicho que vê uma presa coada. O que ela faz? Ela vai lá e dá um tapinha nas costas? Não, ela engole. O ser humano é assim. Se você está negociando e vê que a parte de lá está insegura, o que você faz? Você cresce e você engole a pessoa. Exatamente. E aí ela estava me falando o seguinte, que quando ela recebe esses executivos de fora e tal, não sei o quê, ela chega assim na sala de reunião,
E aí vê aquele monte de homem, ela tá assim, ai, só tem homem, eu sou a única mulher. Aí eu chego, tem aqueles 10 homens poderosos e tal, eu olho e falo assim, caramba, eu sou a única mulher. E ela já entra na sala insegura, ela já entra na sala acuada. E aí eu virei pra ela e falei assim, meu amor, mas tipo assim, seu mindset tá muito errado, tá muito contrário. Se eu chego na sua posição, em uma sala, com 10 homens, 10 executivos foda, sabe o que eu ia olhar e pensar? Caramba, eu sou muito foda. Exatamente. Eu sou muito foda. Só tem eu de mulher aqui no meio desses tubarões. Eu sou muito foda. E eu ia entrar nessa sala, tipo, me achando. Ela parou, olhou pra mim e falou assim, como é que você resumiu 10 anos de terapia nessa frase? Aí eu tô assim, gente, é porque o ser humano, ele tem essa coisa, sabe? De auto-boicote, de insegurança, de achar que não é merecedor, sabe, Marcela? E eu trabalho isso muito nos meus clientes. Essa questão deles entenderem mesmo que... Eu conheci uma vez a Paula Belízia. Ela foi presidente da Microsoft no Brasil. Uma mulher poderosíssima. E conseguir uma agenda com ela era dificílimo. E a gente tinha feito um case, que era um dos maiores cases da Microsoft, da América Latina, etc. E ela queria conversar com a gente foi numa reunião. E eu fiquei muito impressionado como ela se posicionava, como ela passava segurança, força, como ela dominava a reunião com uma delicadeza. A gente almoçou, foi um almoço, então a gente chegou, fomos recebidos super bem. Fomos colocados numa sala de reunião incrível na Microsoft. Ela ainda nem tinha chegado. Daqui a pouco chega ela com o assistente dela. A assistente dela posiciona ela cumprimenta todo mundo. Sentamos, almoçamos. Deu o horário dela de sair. A secretária vai no ouvido dela e fala assim, fulana, deu horário, precisamos sair. Sei lá o que ela falou. Ela, pessoal, eu tenho que sair com licença, eu tenho uma reunião, obrigado. Mas foi de uma elegância em todas as situações que eu fiquei impressionadíssimo. E uma mulher que não precisou fazer nada. Ela naturalmente passou força, ela naturalmente estava linda, elegante, foi super educada. Então são detalhes, né, que passam essa sensação que às vezes você não sabe explicar de onde que veio. Eu acho que é uma somatória de fatores mesmo, exatamente, né? Exatamente. É tão legal isso que você está falando, essa questão, porque assim, Marcelo, as pessoas mais seguras que a gente conhece na vida, as pessoas mais seguras, elas são as pessoas mais suaves. Então, essa sua percepção é isso mesmo, sabe? Quanto mais segura uma pessoa é, mais suave ela é. Quando você vê uma pessoa muito arrogante, que precisa dar um tapa na mesa, que precisa falar que é foda e tal, não sei o quê, tá errado. É a mais insegura, né? É a mais insegura de todas. Aquilo é só um escudo de proteção. Sabe? Eu sempre digo isso também. E eu falo muito com os meus clientes, eu falo assim, olha só, quando você chega em um lugar e você tem que provar que você é bom, você tem que verbalizar que você é bom, verbalizar que você tem resultado, que não sei o que, tá errado, já tá errado por aí. Isso tem que ser tangível quando a pessoa olha para você, Marcelo. Sua comunicação não verbal, ela sempre vem primeiro. Principalmente hoje, com toda essa exposição de internet, as pessoas elas nos observam muito mais do que a gente tem possibilidades de falar com todo mundo. Então, sua comunicação não verbal, ela tem que ser muito certa, ela tem que ser muito objetiva, sabe? Naquilo que você quer transmitir, naquilo que você quer parecer e passar para as pessoas. Então, é uma perda de tempo, sabe? Quando você não vai trabalhando tudo isso para se posicionar da forma como você quer. Um baita potencial, né? Você falou de um case de uma médica, uma mulher. E você falou que ela tinha uma consciência muito grande, né? E normalmente o que eu vejo nos homens é o oposto. Então eu queria que você dissesse assim, qual que é a diferença entre trabalhar com homem e com mulher? O homem realmente ele tem às vezes uma percepção distorcida dele. Como é que o homem aceita sugestões de mudança de comportamento, de hábitos, de visual e etc? Olha só, para te falar a verdade, é mais fácil trabalhar com homem do que com mulher. Todo mundo fica surpreso quando eu falo isso. Primeiro que quando a gente fala de uma forma macro, vamos entender que cuidar da imagem, falando só do visual de um homem, é 1000 vezes mais fácil que de uma mulher, né? A complexidade é menor? Bem menor, porque assim... Tem menos variável. Bota um relógio bonito. Um acessório bonito, cabelo, maquiagem, tipo, é tudo mais simples, sabe? E o homem, ele já tem isso é coisa, né, de
homem mesmo. O homem já na maioria das vezes, mais objetivo mesmo. Então, nessa parte visual é mais fácil. E na parte comportamental, às vezes também Por quê? Exatamente por isso que você está falando. Nós mulheres, querendo ou não, desde pequena tem essa coisa da brincadeira, do cabeleireiro, de se maquiar, de ver a mãe. A gente já cresce com um contexto em relação à beleza, estilo, à moda diferente dos homens. Então, o homem, quando ele chega para eu trabalhar a gestão de imagem dele, ele chega muito assim, uma tela em branco. Tipo, caramba, eu não sei nem por onde começar. Então, ele acaba absorvendo as coisas como se não tivesse um vício anterior, sabe? Sei. Então, absorve e tal, bem tranquilo. Então, como eu falei, assim, você dá-se cru, o homem não sabe nada, ele vai aprendendo empiricamente, certo ou não, ele chega em algum lugar, mas ele tá mais disposto a fazer essas mudanças. Porque, de fato, assim, se eu paro pra pensar na minha criação, ninguém nunca me ensinou a me vestir. Meu pai nunca me ensinou a me vestir. Minha mãe falava assim, a única coisa que minha mãe falava isso combina com isso, mas não combina com isso. Eu não sabia por que não combinava. Você só seguia a instrução, eu simplesmente falava, isso não combina com isso. Tanto que eu cresci, sei lá, já tinha 30 e poucos anos e eu achava que uma cor não combinava com a outra e combinava. Foi uma surpresa pra mim. Não é possível. Quando eu descobri, fulano tá combinando isso com isso, ficou legal. Então funciona, né? Foi uma surpresa pra mim. E tem 2 pontos também que eu gosto sempre de trabalhar muito e que eu gosto muito que as pessoas entendam. Existem 2 coisas também que é assim, vamos lá. Uma coisa é harmonia, outra coisa é caráter. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, eu decido cortar o meu cabelo e mudar a cor do meu cabelo. Eu quero cortar e mudar a cor, fazer uma transformação radical. E aí eu pesquiso como vai ser uma transformação, eu quero ir no melhor visagista do Brasil. Aí eu descubro que o melhor visagista do Brasil fica aqui em São Paulo, no endereço tal. Ele pode ser o melhor visagista do Brasil, mas naquele momento que eu sento na cadeira dele, ele não me conhece, ele não está ali para construir um caráter. O que ele vai olhar? Ele vai olhar o formato do meu rosto, vai olhar a textura do meu cabelo, o meu tom de pele e vai falar, você vai ficar bonita com esse corte de cabelo, com essa cor e tal, e ele vai cuidar só da minha harmonia, só da minha beleza. Mas não necessariamente, Marcelo, a nossa harmonia transmite o caráter que a gente precisa. Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que ela está num momento que ela precisa transmitir muita força, muita autonomia, muita autoridade, e aí você vai fazer um cabelo liso, longo, loiro, não sei o que, você não vai transmitir exatamente isso. Sim. Certo? É a mesma coisa da harmonização facial. Eu faço muita harmonização facial nos meus clientes, às vezes não é nem só por causa de estética. O nosso rosto comunica muito, as nossas expressões comunicam muito. Então, por exemplo, às vezes, o rosto masculino normalmente é um rosto mais quadrado, uma mandíbula mais marcada. E o rosto feminino normalmente tem um maxilar mais ovalado, que é mais delicado, mais sensível. E aí tem muitos homens que às vezes estão numa posição muito forte, muito grande, em um cargo muito top, e às vezes tem um rosto super fininho. Não condiz. Não condiz. E aí a gente faz uma harmonização para quê? Para deixar o rosto mais quadrado, para deixar o rosto mais robusto, para passar mais força, mais autonomia, mais autoridade. Então, por isso que eu falo muito da questão de não existir perfil, sabe? Não é isso é certo, isso é errado. Na moda não tem isso, Marcelo. Você se veste do jeito que você quiser. Não existe padrão. Você tem só que entender se a forma como você está se vestindo está transmitindo a imagem certa, se isso facilita a sua vida ou se dificulta. Normalmente as pessoas te procuram porque elas querem alguma coisa, né? Normalmente o que elas querem está conectado com faz sentido, porque muitas vezes o que eu quero não é necessariamente o que eu quero transmitir ou que condiz com a minha posição, né? Acontece isso de desconectar o que a pessoa querer versus, tipo, eu quero me vestir assim, mas poxa, você não pode se vestir assim se você quer parecer que você é um executivo ou uma executiva. Acontece. Acontece. E é engraçado que às vezes chega gente assim e fala desse, porque como eu falei, são todos ciclos, Marcelo, tipo assim, aí chega uma pessoa às vezes pra mim e fala assim, ai Bianca, e fala uma pessoa super famosa, bem sucedida, que já ralou a vida inteira, conquistou um posicionamento top, aí vira pra mim e fala assim, ai Bianca, mas por que fulano
fulano se veste assim, tudo bem, fala isso e tudo bem, se comporta assim, tudo bem. Aí eu falo, meu amor, porque ele é fulano. Simples. Já assim. chegou lá. Já chegou lá. Então tem ciclos mesmo. Às vezes, quando você vai para um patamar, quando você vai para um posicionamento bacana de mercado, ok, você pode brincar um pouco mais, sabe, Marcelo? Vamos falar disso pode especificamente. Cuidar um pouco mais, mas até chegar lá, você tem que ser estratégico. Por exemplo, famosos. Eu imagino que seja bem diferente trabalhar com quem é artista e tá na mídia, aparecendo. Políticos, famosos. Deve ser diferente, né? Porque, por exemplo, agora que a gente tá nessa época de influenciador digital, a gente tá vendo um monte de gente que tá ficando famosa, ficando conhecida, etc. E uma das pessoas que eu tenho uma certa proximidade através de outros amigos é o Thiago Nigro. O Thiago Nigro, ele se posicionou com uma calça de moletom, camiseta e uma sandália Raider de meia, às vezes ele usa. Eu olho aquilo ali, eu falo, meu Deus, isso é horrível. Eu acho horrível. Eu falo assim, pô, não condiz, porque ele fala... infartos que eu sei. Porque eu falo assim, poxa, o cara fala sobre finanças, sobre acúmulo de riqueza, desenvolvimento de patrimônio, mas eu também, por outro lado, eu pego e falo assim, mas ele já virou um artista. E eu acho que ele construiu a imagem dele em cima daquele visual. Então, num caso desse, faz sentido mudar a forma como ele se veste? Essa pergunta é super interessante mesmo, porque assim, o ser humano, Marcelo, ele tem uma coisa de pertencimento. O ser humano, ele precisa pertencer a algo, a alguém, a uma tribo, alguma coisa, né? Por exemplo, se você vai prestar qualquer tipo de serviço para mim, eu preciso inconscientemente entender que eu pertenço àquilo, que você faz parte do meu mundo. Por quê? Se você não faz parte do meu mundo, eu entendo que você não conhece a minha dor. Se você não conhece a minha dor, você não tem como me ajudar. Então, o ser humano, ele sempre se conecta com pessoas que ele se identifica, que ele entende. Então, quando você fala do Thiago, né, do Thiago Nigro, dessa questão do despojamento e tal, não sei o quê, no momento que ele começou a fazer, ele com certeza se conectou com pessoas que estavam naquela vibe, na vibe de entender sobre finanças e tal, mas uma coisa mais tranquila, e ele foi construindo a audiência dele. E aí, o que acontece? Se ele construiu a audiência dele dessa forma, com essa imagem, transmitindo isso, deu certo, e ele continua falando para a mesma audiência, não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa, Nesse é um caso. E se ele tá confortável, agora, eu tô gostando. Exatamente. A não ser que ele tenha um desejo de falar, pô, eu quero passar, agora eu quero mudar. Exatamente. Porque, na verdade, quero fazer uma transição ele de cresceu público. muito, né? Ele cresceu muito. Poxa, naquela época que ele fez o primeiro vídeo no YouTube dele, há vários anos atrás, ele era um menino... ele impactava pouquíssimas pessoas. Hoje ele é uma das pessoas que mais impacta gente no mundo. Ele botou numa live 150 mil pessoas ao vivo. Exatamente. Tem canal de televisão hoje que não faz isso. Então ele ampliou muito o público. Então tem uma relação do querer também, né? Total. E assim, vamos lá. Cada vez vai ficando um pouco mais difícil, porque hoje todo mundo tem uma emissora de TV na mão. Verdade. Então é todo mundo fazendo e tal, não sei o quê. Mas assim, não tem, sabe? Eu falo muito isso. Por isso que eu bato tanto nessa tecla das pessoas entenderem o que elas precisam. A não ser que ele vire e fale assim, não, agora eu quero fazer uma transição de público. Aí a gente tem que sentar e estudar. Sabe, quem que vai ser esse público, onde esse público está, o que faz esse público se conectar, então tudo isso. Tem um livro que você já deve ter me ouvido falar, eu falo muito dele, eu mando todo mundo ler, eu sugiro para todo mundo, que é um livro, o título é até controverso. Você fez um post de livro, você fez um post recente sobre livros, não fez? Eu fiz ontem. Ontem, né, que tem o livro da Mercedes. Exatamente, eu tô louca para ler aquele livro. E aí tem um que chama Capital Erótico. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência explica. Esse livro é muito interessante, Marcelo, é muito interessante. E aí, só que quando a gente fala assim, pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência explica, quando a gente fala a palavra atraente, as pessoas relacionam na hora com o quê? Beleza, sex appeal, não sei o quê,
também é isso, óbvio, uma pessoa bonita com sex appeal é óbvio que ela é atraente, mas não é só isso, sabe, Marcelo? A atratividade, ela é treinável, como tudo na vida. E aí o que eu vejo as pessoas errando muito e pecando é que, assim, tem gente que gasta uma energia gigante, enorme, para tentar ser atraente para o mundo. Você não tem que ser atraente para o mundo, Marcelo. Você tem que aprender a ser atraente para quem você quer atrair. Faz Entendeu? sentido. Tipo Faz assim, sentido. vamos lá, eu sou uma gestora de imagem. Você entende que se você é uma pessoa, você precisa trabalhar a sua imagem, qualquer pessoa. Aí eu posso virar e falar assim, o meu nicho é o mundo? Não. Dentro dos seres humanos eu tenho um nicho que eu quero atender. E a minha comunicação para esse nicho é diferente de uma comunicação se eu quisesse falar com outro nicho. Então é isso, você não tem que ser atraente para o mundo. Você precisa, de fato, aprender a atrair quem você quer. E isso, como tudo na vida, é treinável. Eu adoro dar dicas de filme que eu não lembro o filme. O mais legal é que as pessoas escutam a história e não lembra o nome. Mas é legal que eu conto a história, as pessoas que estão escutando ou assistindo, elas lembram pra mim. E normalmente as pessoas colocam no comentário. Mas você tava contando essa história e eu lembrei de um filme que é muito bacana, que eu não vou lembrar também um monte de nome, mas é um ator, um desses galãs aí de Hollywood, o cara super bonitão, super arrumado e tal, e numa determinada cena acontece num bar. É aquele bar baladinha, onde tem um monte de homem bonito, um monte de mulher bonita. E esse cara chega, super elegante, com um blazer, meio com uma camiseta, bem despojadão. Só que o cara é bonito. Você olha e fala assim, caramba, o cara é bonito. E aí tem um outro cara que chega lá todo desleixado, chegou do trabalho com aquela roupa toda larga. Aí ele senta todo desleixado assim, se joga no bar, etc. E em algum momento, eles se encontram. Um tem a percepção de que o outro é todo desleixado e o outro olha e fala assim, caraca, olha esse cara super bonito. Ele conversando com 4 mulheres maravilhosas. E essa é uma das cenas. Aí corta, num outro momento eles se encontram e esse cara começa a ajudar esse cara. Ele era um cara que não conseguia conversar com uma mulher. Ele não conseguia desenvolver absolutamente nada. Esse cara fez, talvez, um pouco do trabalho que você faz. Instintivamente, né? Em pegar ele e falar assim, cara, eu vou te arrumar. Começa a treinar. Você tem que falar com segurança. Vamos fazer um shopping aqui pra você. Foi no shopping, comprou roupa, ajudou ele a se vestir. Na hora que esse cara chega, neste mesmo bar, com todas as dicas que essa pessoa deu, você não acredita. O cara tá maravilhoso. Os dois, assim, o bar para, porque os dois estão... Uau! Chama atenção. Quem que tá chegando aqui? Então isso mostra muito o poder em todas as esferas, né? Em todas. Inclusive pra quem é solteiro, que tá buscando um par, buscando uma pessoa... Com certeza. Deve chamar muito mais atenção, né? Com certeza. Tem uma coisa que eu falo muito pros meus clientes também, que é muito isso que você tá falando, sabe? Dessa postura da pessoa já, da postura de chegar desleixada, derrotada e tal. Tem uma ordem simples no nosso cérebro. Primeiro você se compra para depois se vender. Por isso que eu falei que eu começo sempre pela roupa, porque eu preciso fazer a pessoa acreditar nela. Se você não acredita em você, se você não se compra, você não consegue se vender. Por quê? Por conta da segurança, sabe? Então você vai entrando nesse círculo, nesse furacão e você não consegue sair. Você não consegue sair, as pessoas percebem isso, não tem jeito. Agora, isso tem relação com dinheiro? Porque, não sei se você viu um vídeo do Felipe Tito, que ele pega e fala que o carro que você usa faz toda a diferença, a roupa que você usa faz toda a diferença. Talvez ele não soube explicar tecnicamente como você sabe explicar, mas eu acho que ele estava querendo dizer exatamente a mesma coisa. Se você passa uma imagem boa, você consegue coisas boas, né? Porque as pessoas vão te perceber de uma tal forma. O quanto que o dinheiro tem relação com isso? Eu preciso de dinheiro para me vestir bem? Eu preciso de dinheiro para passar essa imagem que eu gostaria de passar? Vamos lá, eu até assisti esse vídeo dele, vários clientes me encaminharam, eu achei super legal, fazendo perguntas mesmo, com dúvidas, sabe? E aí é assim, depende da imagem, vou voltar nesse ponto, tá, Marcela? Porque eu sou insistente nisso mesmo. Depende da imagem que você quer passar e para quem você quer passar. Então tem coisas, na verdade, os pensamentos que a gente forma são pensamentos mais simples do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando a pessoa tiver em um carro bacana,
Você tem um super carro, um carro de luxo maravilhoso. Qual que é a relação que o cérebro faz? Caramba, se o Marcelo tem um carro tão caro, é porque ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, é porque ele é bem-sucedido. Então, é essa relação. Então, dependendo da imagem que você quer passar, pode ajudar, claro. Mas não é só isso, Marcelo. Tipo, você não precisa gastar rios de dinheiro com roupa, você não precisa usar só marca cara. É muito mais o entendimento da construção da marca pessoal que você quer, sabe? Sinceramente, eu conheço mulheres, assim, maravilhosas, que ficam elegantérrimas, sofisticadas, maravilhosas, com uma calça jeans e uma camiseta. E eu conheço outras que eu posso pegá-las, vestir de Chanel dos pés à cabeça, que você olha para a pessoa e fala, cara, não vai, não rola. Não adianta, meu amor. Vai gastar seu dinheiro em outra coisa, não rola. Mas tem gente que não tem jeito? Não, todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito? Todo mundo tem jeito, sabe? Se a pessoa estiver disposta, todo mundo tem jeito. O que significa estar disposta? Ó, que legal. Ontem a Yumi estava rindo comigo. A Yumi é minha assistente, tá, gente? Tá ali do ladinho. Tá aqui escondida. Ela estava rindo porque uma pessoa que estava conversando com ela entrou em contato e tal. E aí virou e mandou uma pergunta assim, tá, mas se eu fizer esse processo de gestão de imagem, qual que é a garantia que vai dar certo? A garantia? A garantia, Marcelo. Vamos botar em contrato aqui. Aí eu virei e falei assim, responde para ela que a garantia é ela. Né? É uma gestão, é uma consultoria. Eu vou analisar, eu vou diagnosticar, eu vou entender, eu vou dar o caminho. É assim que você se veste, é assim que você fala, é assim que você vai trabalhar, é assim que você recebe, é essa roupa, é essa postura para reunião, para tal. Mas eu não executo para a pessoa, eu não tenho como executar para você. E aí eu brinquei, eu tô assim, fala com ela que a garantia é ela, é a execução dela. O caminho eu vou dar, né? O caminho eu vou estar do lado, mas você não pode executar para uma pessoa. Então não tem jeito, sabe? De eu te dar uma garantia. Alguém muito conservador, talvez religioso demais, que você dava sugestões e a pessoa, isso eu não posso, isso não condiz. Já pegou alguma situação difícil? Tipo assim, eu sou muito prática, sabe, Marcelo? Até demais, às vezes. Eu sou muito pragmática. E assim, eu não tenho muito, não é perder tempo mesmo, o meu tempo, o tempo da pessoa. Olha só, toda mudança, por melhor que ela seja, quando uma pessoa me procura, ela me procura para fazer uma mudança, correto? Toda mudança, por melhor que ela seja, por melhor que você saiba do resultado que isso vai trazer, tira a gente da zona de conforto, não tem jeito. Mudanças tiram, né? Você tá aqui no quentinho, eu vou te arrastar para cá. Até se esquentar aqui de novo, é desconfortável. E não só isso, você vai mostrar a pessoa como ela verdadeiramente é, que provavelmente não é como ela se enxerga, né? Exatamente. E aí, eu sempre falo assim, quando a pessoa tá no meio do processo comigo e eu entendo que ela tá muito resistente, eu sempre viro e falo assim, querida, olha só, não quero perder meu tempo, não quero perder o seu, você não tá pronta, não rola. Não dá pra gente trabalhar agora. Não dá por causa disso, eu não posso executar para as pessoas. Então, tipo assim, todo o meu trabalho, Marcelo, é com o objetivo de chegar no resultado que a pessoa quer. Bianca, em um ano eu quero ser promovida, eu quero dobrar o faturamento da minha empresa, eu quero triplicar o faturamento da minha empresa. São esses os desejos? São. Interessante, porque eu achava que o desejo era assim, poxa, eu quero me vestir melhor, não. Eu quero ser percebido dessa forma, quero ser mais elegante. Sim, mas as pessoas querem tudo isso para chegar... Para algo, exatamente. Então, tipo assim, Bianca, eu quero ser notado pelo grupo tal, eu quero ser notado pelo mercado X, eu quero tentar entrar na empresa tal. Então, Sempre profissional? Sempre ambições profissionais? A maioria. A maioria? Mas tipo assim, eu já tive clientes que queriam casar. Eu tinha até fama antigamente, eu pegava mais isso de casamenteira. Deixava a pessoa tão impecável que casava. E aí, tipo assim, toda a minha estratégia de imagem é voltada para isso, para a pessoa de fato seguir conseguir facilitar, cortar caminho, ser mais rápido nos objetivos que ela quer. E aí, se a pessoa não tá resistente, é o que eu falo, não adianta. Por outro caminho eu não consigo te ajudar, não tem jeito. Aí você tá perdendo seu tempo, eu tô perdendo o meu, você tá perdendo dinheiro, investimento e tal, não rola. Mas eu te falo que são poucas pessoas. As pessoas quando chegam até a mim, tomam essa decisão de passar por um processo de gestão de imagem, elas estão muito abertas a mudar, a melhorar, a fazer esse entendimento mesmo.
E é engraçado isso que você falou, das vezes as pessoas não terem, né, esse contexto, essa visão sobre elas. A percepção, né? A percepção da realidade. Exato, Marcelo. Assim, já perdi as contas de quantas vezes eu vou apresentar um projeto de imagem e a pessoa chora, se descabela. É mesmo? É verdade. Elas brincam que é a hora da verdade, tipo assim, por causa disso, porque às vezes é doído, sabe? Às vezes dói você entender que não era aquilo. Que não era exatamente aquilo, que as pessoas te enxergam de uma forma que você não queria ser vista. Você, por ir no Gestão 4.0 e ver 50 executivos e executivas todos os meses, às vezes 100, às vezes 150, eu sei que cada caso é um caso e que a gente não pode generalizar. Mas é natural que a gente olhe e algumas coisas chamem a atenção da gente, né? Você fala assim, gente, não tá legal, não tá ornando isso daqui, né? Não tá funcionando isso daqui. O que normalmente te chama atenção em homens e mulheres que, sei lá, tem alguma dica que a gente poderia dar aqui para as pessoas? Meu, tomem cuidado com isso, não exagerem aqui. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um primo que ele morou nos Estados Unidos muitos anos. Praticamente virou americano. E um dia ele chega no Brasil, a gente tá indo num casamento, e eu sou muito tradicional, assim, interno eu só uso com camiseta branca, com camisa branca, a gravata, eu não vou colocar uma gravata super chamativa, uma gravata elegante, né? Às vezes uso lenço, depende do contexto. Esse meu primo, terno legal. Aí ele quis colocar uma camiseta de uma cor, uma gravata de outra cor. Eu já falei, calma, meu, não precisa disso. Você não precisa, né? Vamos no clássico, olha aqui e tal. Então, eu acho que o contexto dos Estados Unidos, talvez por pessoas inovarem demais na gravata, colocarem umas gravatas diferentes, ele quis trazer. Que parecia natural pra ele. Que aqui eu falei, não é bem assim, aqui é diferente, né? Eu quis mostrar um pouco pra ele. Você percebe algumas coisas que te chamam a atenção, assim? Percebo super, super. E mesmo, né, como eu falo dessa coisa de não ter padrão, tem algumas coisas, algumas dicas, Marcelo, que dá para as pessoas começarem a colocar no dia a dia. Por exemplo, vamos lá, você deu o exemplo do gestão. Né, na imersão e mentoria, a gente está ali com um perfil, tanto é que tem uma entrevista, tem, né, para fazer a imersão tem que ter realmente um perfil condizente. Então, geralmente são grandes executivos, grandes empresários, CEOs, diretores e tal. Então, independente do que a pessoa faz, Marcelo, essas posições são posições que você tem que passar o quê para o mercado? Independente da empresa. Você tem que passar credibilidade, você tem que passar confiança. Então, tem algumas características que são chaves para esse tipo de público, para esse nível, né, de cargo. Verdade. E aí, olha só, se você chega, eu direto assim no gestão, porque ali também é um momento muito forte de network, é um momento de você se vender para os próprios colegas, né? Então, assim, se você chega e vê uma pessoa muito mal cuidada, às vezes, que não se importou, que está vestida de qualquer forma, ela passa as referências de quê, Marcelo? De uma pessoa que não presta atenção em detalhes, né? De uma pessoa que às vezes está muito ultrapassada. Sabe, eu brinco com os meus clientes direto, tipo assim, eu olho quando a gente começa o processo, eu falo, criatura, parece que você foi congelado nos anos 90 e te descongelaram agora, pra onde você tá indo desse jeito? Não super dá. Super antigo, de pochete. Não, uma coisa fala assim, criatura, estava congelada, né? Fala a verdade, estava congelado. Na verdade, você tem 120 anos, te descongelaram agora. Brincando, mas tipo assim, para ilustrar, o que acontece? Vamos lá. Uma pessoa que trabalha, às vezes, em uma startup ou em uma empresa, alguma coisa de tecnologia. Você concorda comigo que tecnologia e inovação é uma coisa atual? Uma coisa que você tem que transmitir, Marcelo, uma imagem de modernidade, de atualidade, de entender o que está acontecendo no seu contexto. Se você me chega com uma roupa completamente ultrapassada, é incondizente, sabe? Não dá, Até se você chega arrumado demais. Exato. Lá no Nubank, eu lembro que a gente foi contratar uma pessoa e a pessoa foi de terno e gravata. Eu já avisava, não venha de terno e gravata, porque você vai ser mal percebido pelo contexto. Pois é. As pessoas só usam camiseta lá, do CEO ao faxineiro. E aí, olha só, a pessoa que está indo para lá para fazer uma entrevista de emprego, se ela chega lá de terno e gravata, qual que é a imagem que ela me passa? Caramba, desinteressado.
Porque veio fazer uma entrevista de emprego e não se deu ao trabalho de pesquisar sobre a empresa. Sobre a cultura, é verdade. Então, você entende que tudo, a gente fala o tempo inteiro, a nossa comunicação não verbal fala o tempo inteiro. Então, você entende que é muito mais do que roupa. Muito mais. Entendeu? Tipo assim, se você chega, igual você falou, chegou lá no Nubank para fazer uma entrevista de terno e gravata. A mensagem, a imagem que ele tá me passando é isso. Caramba, é um ser humano desinteressado, nem pesquisou sobre a empresa. O que tá me fazendo aqui de terno e gravata? Total, total. Então a nossa roupa dita isso, não tem jeito. E os casos das pessoas que passam um pouquinho do limite? Porque todo mundo eventualmente acaba passando um pouco de limite, né? Acho que em tudo, né? Poxa, harmonização facial. Sempre vai ter as pessoas que vão passar um pouco do limite. Tem meme aí, tem piada, etc. Eu imagino que pra roupa, pra vestimenta, ou pra tudo que vai demonstrar, talvez a pessoa se empolgue um pouco demais. Como que a gente pode tomar cuidado pra não cair nessa armadilha de exagerar demais? Vou dar alguns exemplos aqui, mas não tô querendo generalizar, porque a gente vê, são situações que a gente vê. Jogador de futebol. Daqui a pouco, jogador de futebol que tá com 300 correntes de ouro, rapper nos Estados Unidos, tá lá ele com dente de ouro, todos 100% dente de ouro. Passa um pouco do ponto. O artista, a gente até aceita, porque ele tá tipo Anitta, tipo Lady Gaga, sempre fez coisas pra tá na mídia, pra criar notícia. Mas e quem não é desse ponto, dessa situação e acaba passando do ponto? Jogador de futebol... Claro, como você falou, a gente não está generalizando. Mas vamos lá. Jogador de futebol, às vezes, principalmente aqui no Brasil, eles são muito humildes, né? Às vezes vem de um lugar humilde, vem de uma família humilde. Né? A maioria, né? É uma ascensão muito rápida, é um choque, né? Exatamente. E aí as pessoas criticam, mas deixa eu te falar uma coisa. O que eles querem é exatamente mostrar que eles têm dinheiro. É uma forma, obviamente, de mostrar que eles... da insegurança que a gente falou, né? Exatamente. É uma forma de mostrar, tipo assim, venci na vida, tô aqui, agora eu sou milionário e tal, e é essa forma de mostrar. A melhor depende do que ele quer, mas é essa forma de mostrar. E aí, o lance, o que a gente tem que sempre que prestar atenção, quer ver? Eu vou te dar um exemplo super simples, super bobo. Anfitriões. Vamos lá, vamos agora puxar a imagem para a questão de etiqueta, de educação, tá? Anfitriões de qualquer situação. Vai receber gente em casa, uma empresa nova na sua empresa que veio te conhecer. Exatamente, qualquer situação, vamos lá. Você foi convidado, você e sua esposa foram convidados para jantar na casa de um amigo, de um casal de amigos, Marcelo. Só que você sabe que esse casal de amigos é o quê? É um casal mais formal, é um casal mais sofisticado, que eles fazem muita questão de receber bem, que eles fazem questão de quando as pessoas vão na casa dele, de montar uma mesa linda, pensa em todos os detalhes, que eles têm carinho para receber quem vai na casa deles. Por mais que seja seu amigo, se você conhece o perfil, você não vai chegar lá de bermuda e chinelo no pé. É uma falta de respeito com o seu anfitrião. Nem de mão vazia. Né? Exato. Então, a sua imagem é a questão de educação e etiqueta também, sabe? Então, assim... Você trata isso também? Trato, eu ensino, esses né? contextos também. Todo esse contexto. Pra quem não sabe, viu? A Bianca chegou aqui com uma sacolinha, me deu um presente, ela pesquisou a minha vida, ela sabia que eu gostava de charuto, ela me deu um presente relacionado a charuto. E isso é um negócio, assim, que eu errei muito na minha vida durante um tempo. Depois eu fui aprendendo, né? Hoje eu vou na casa das pessoas, poxa, eu sempre levo alguma coisa, eu odeio chegar de mão vazia, porque eu acho que é uma questão de carinho e de respeito, né? E de retribuição do carinho da pessoa, né? Tá te convidando. Tá te recebendo, né? E aí a sua imagem, até nisso, Marcelo, a sua imagem passa uma mensagem. E o contrário também. Tipo assim, você é convidado para um almoço num domingo ensolarado, maravilhoso, um churrasco na casa de outros amigos, e você sabe que essas pessoas são extremamente casuais, despojadas, que vai ser um churrasco, tipo... Bem descontraído e tal. Cara, você não vai chegar lá, tipo, pendurada de joias, parecendo que você tá em... Sabe? É tão desrespeitoso quanto. Então, isso que você falou, o excesso
Tipo assim, nossa, eu estou chique, pronto. Não, é tão desrespeitoso quanto, sabe? É o contexto que você falou, né? Exatamente, eu me recordo de uma situação contexto. que alguém me contou, não lembro quem foi, que falou assim, quando você vai num hospital, você pega uma pessoa que tá doente, que tá internada há muito tempo, poxa, ela vai estar desarrumada, ela vai estar sem fazer a barba, ou ela vai estar descuidada. Você não pode ir ultra arrumado, ultra lindo, Olha, né? maravilhoso esse exemplo, exatamente. Como se porta numa situação dessa? Sabe, exatamente. Depende muito do contexto, muito mesmo. Tipo assim, vamos lá, sei lá. Você tá, por exemplo, você vai visitar uma pessoa super amiga que perdeu, né, a mãe, o pai, o marido e tal, e por algum motivo você não pôde ir no velório, você não pôde ir. E aí você vai na casa, dá um abraço, dá um beijo, levar um presente, alguma coisa. Você entende que é um momento muito triste da pessoa? É um momento muito sombrio, é um momento que ela tá muito mal. Você não vai chegar lá com uma roupa berrante. Colorida, cheia de cores. Por quê? Porque isso, sem você abrir a boca, isso já representa que você tá descontraído, que você tá casual, que você tá feliz. Fala, né? Fala. E aí você chega assim pra dar um abraço numa pessoa que acabou de perder outra pessoa querida, tipo, ela não conecta. Não é que naquele momento, é o que eu volto lá atrás, lembra que eu falei que o nosso cérebro não traça pensamentos lineares? Não é que ela vai olhar pra você e falar assim, nossa, eu perdi fulano de tal que eu amava tanto e a Bi tá aí toda colorida, toda feliz. Não, ela não traça, ela não tem esse pensamento, mas de uma forma muito inconsciente, ela olha para você e não se conecta com você. É instintivo, é inconsciente, não se conecta. Você tá em outra vibe. Sim. Então aquele seu abraço vai representar pouco. Agora, pessoas que têm um porte físico diferente, ou é muito gordo, ou como eu e talvez o Heitor, que tem o ombro muito largo e é tipo, pô, foi nadador, o Heitor acho que também fez esporte a vida inteira. Gente, se vocês estiverem escutando o ronco é do Muralha, hein? O Muralha, ele dorme pra roncar e ele quase sempre tá aqui no estúdio. Eu às vezes vejo, por exemplo, poxa, os meus ternos todos eu tive que fazer, né? Porque eu não consigo pegar um terno de loja que tenha caimento bacana por mim. Mas mesmo assim, você vê que, não tem coisa que não fica legal, porque seu ombro é muito largo e ainda sua composição como um todo. Como é que fica com as pessoas que têm corpos diferentes? É a verdade nua e crua, né? Não é tudo que a gente gosta que a gente pode usar. Só lamento, não tem jeito mesmo. Existe isso mesmo, o tipo do corpo da pessoa influencia no que você vai escolher. Demais. Tem pessoas que olham às vezes numa vitrine, numa revista, um influenciador e tal, vê a pessoa com uma roupa maravilhosa. Aí vira e fala assim, nossa, que roupa maravilhosa, eu quero. Aí corre na loja, compra a roupa, quando veste, olha no espelho e fala assim, caramba, não é possível, ficou horrível em mim. E aí a pessoa fica frustrada, fica triste, se sentindo mal. Ah, mas é porque ela é linda, maravilhosa. Não, meu amor, é porque vocês têm silhuetas diferentes. Não necessariamente o que vai cair bem nela vai cair bem em você. É o que você falou, tem pessoas que têm os ombros mais largos, tem pessoas que têm uma desproporção entre tronco e pernas, tem as pernas mais curtas, o ombro maior. Exatamente, isso é muito típico de brasileiro. O brasileiro tem muito essa silhueta de ter essa desproporção. Então, o que você tem que fazer? Você tem as pernas mais curtas que o seu corpo, você não pode usar roupa baixa, você tem que usar sempre uma calça mais alta, você tem sempre que tentar colocar a camisa pelo menos na frente, um pouquinho para dentro. Por quê? Porque se você reparte seu corpo em 2 blocos de cores, 50-50, certinho, você achata ainda mais suas pernas. Visualmente, quando eu olho para você, a sensação que dá é que você tem um tronco gigante e pernas curtas. Então, você tem que trabalhar todo o visual para alongar as suas pernas. Então, você vai colocar uma proporção de cor sempre maior na parte de baixo. E aí, a pessoa olha para você, parece que você tem as pernas mais compridas e o seu corpo fica mais proporcional. Uma proporção de cor, o que exatamente você quer dizer com isso? Para a mulher, o ideal é 30% se você não for usar um look monocromático, uma produção monocromática, né? Se for usar blocos de cores, o ideal, claro que não é 100%, né? Mas o ideal para a mulher é 30% de proporção no tronco e 70% de proporção nas pernas. Para um homem, a gente já pode trabalhar uma proporção de 35% a 40% no tronco e 60% nas pernas. Que aí eu já dou esse visual que eu te alongo, por
parece que eu tô te alongando. A gente olha pra você e não percebe que você tem as pernas mais curtas que seu tronco. Entendi. Tudo é ótica, sabe? São as cirurgias tudo plásticas. Tem solução. Tudo tem solução. Tudo dá pra dar uma resolvida. É a cirurgia plástica sem bisturi, sabe? E os gordinhos também? Quem é gordinho? Também, tem vários truques. Ó, você tem que prestar atenção na modelagem, no tecido, tá? Tipo assim, se a pessoa tá mais gordinha, acima do peso, se ela coloca um tecido muito estruturado, ela vai ficar mais quadrada ainda. Estruturado é mais coladinho. Não, mais duro mais mesmo, duro. que não dá um caimento leve, não tem um caimento mais fluido, sabe? E aí o corpo dela vai ficar ainda maior. E aí tem várias coisas, por exemplo, vamos lá. Isso mais para mulher que gosta muito de estampa. As estampas grandes e espaçadas, elas sempre visualmente dão a impressão de aumentar. Então, por exemplo, se você tem um quadril muito grande, se você está acima do peso, se você quer disfarçar o tamanho do seu quadril, você não pode usar uma estampa na parte de baixo que seja grande e espaçada. Porque isso, quando a gente olha para a pessoa, dá a impressão de que ela está muito maior. E ao contrário, as estampas pequenininhas e juntinhas, elas dão o efeito visual de encolher, de diminuir. Então tem vários truques, sabe? Vários truques. E eu imagino que no vídeo também deva ter alguma coisa, né? Porque a gente sempre fala assim, a televisão engorda. Engorda mesmo. Engorda mesmo? Engorda mesmo. Tem gente que fala assim, não, televisão engorda no mínimo 10 quilos. Caraca! Eu não sei te falar quantos quilos, não, sabe? Mas o vídeo dá alarga um pouquinho mais, sabe? E aí você tem que pensar muito assim, tipo assim, o fundo, que cor que é o fundo? Você tem que pensar em contraste. Você vai gravar, tem um fundo claro. Se você tá toda de roupa clara e tal, acaba que não dá contraste, você não vai ter muito destaque. Então tem que pensar muito isso. As roupas listradinhas, dependendo se for uma listra muito fininha, juntinha, fica terrível no vídeo. Terrível, terrível. Então tem todas essas dicas que você tem que prestar atenção no contexto. E para as mulheres que vivem com maquiagem e às vezes também pesam demais na maquiagem, né? Como dosar isso daí no caso da mulher, né? É difícil falar isso, porque assim, quando a gente fala de bom senso, é muito complicado. É subjetivo, né? Total. O que, né, bom senso pra mim pode não ser bom senso pra você. Então, assim, às vezes é melhor seguir umas diquinhas meio práticas, quando você não tem tanta habilidade, quando você não tem tanto conhecimento. Então, pra não errar, vamos lá. Maquiagem é muito importante, principalmente pra nós mulheres, porque assim, a gente já tem uma tendência a ter mais olheiras, sabe? Então, dependendo, você tá ótima, você tá num dia ótimo, mas você tá com cara de cansada, você tá com cara de indisposta. Aí, imagina você senta para fazer uma negociação com a pessoa com aquela cara de indisposta, de cansada, não é legal. Né? Não transmite uma mensagem bacana. Então, assim, quando a mulher ela não consegue dosar exatamente o dress code, o que usar, como usar em cada ocasião, é melhor em regrinhas bem básicas mesmo. Tipo assim, durante o dia, faz uma maquiagem legal, mas mais leve, uma maquiagem bonita, que eu brinco, eu falo que a maquiagem acordei bonita, sabe? Quase que imperceptível. Exato. Você, tipo assim, você tá com a pele linda, você tá com uma sombrinha, com blush, com um batom, tipo assim, acordei bonita. A pessoa sabe que você tá maquiada, mas é aquela beleza mais natural, mais sutil. E à noite, dependendo, se vai para uma festa, se vai para um restaurante, ok, brincar mais, né, com as sombras, colocar mais cor no rosto. Mas tem que tomar muito cuidado, Marcelo, porque maquiagem em excesso envelhece pra caramba. Às vezes você pesa demais, muito. Tipo assim, às vezes você pesa demais na maquiagem, faz aquela pele muito marcada, juro. Você olha pra pessoa, parece que ela tem 10 anos a mais. Nossa. Então tem que prestar atenção nessas coisas, sabe? Igual, por exemplo, mulheres de pele madura, mulheres aí na casa dos 50, 60 anos, e aí é o que eu falo, não adianta você ir muito na manada. Agora tá super na moda usar iluminador na maquiagem. Todo mundo usa iluminador para, né, destacar os pontos mais altos do rosto, para ficar mais elegante, mas uma mulher com uma pele madura, 50, 60 anos, se ela pesar a mão no iluminador, fica uma tragédia. Por quê? Porque realmente realça. Então, às vezes, uma linhazinha de expressão que ela tem, quando ela ilumina demais, parece que é uma ruga gigante. Nossa. Então, são os pontos, dá mais foco, exatamente. Então não tem jeito, tem que estudar, tem que
tem que se preparar, né? Tem que se preparar, tem que se preparar, a gente tem que entender, sabe? A gente vive em sociedade, essas coisas são diretrizes mesmo, dress code, postura, comportamento, Marcelo. É o que eu tento fazer as pessoas entenderem mesmo, assim. Não é futilidade, não é uma coisa boba, não é uma coisa à toa, é simplesmente para facilitar a sua vida. O que você acha de pessoas que pensam como Steve Jobs? Que ele tinha um guarda-roupa 100% igual. Só usava calça jeans, tênis New Balance e aquela camisa de manga longa com gola rolê. O que você acha disso? Tipo o Nardon, que o Nardon sempre tá com a mesma roupa. Eu vou falar uma coisa que tomara que o Nardon escute esse capítulo. Escuta aí, Nardon, toma Nardon, essa. Que eu já vi que vai tomar uma bronca. Aqui, o Nardon virou pauta de terapia minha. É a única pessoa, juro, Nardon, eu vou mandar o boleto da minha terapia pra você pagar, querido. É a única pessoa no mundo que eu não consegui dobrar ainda, não é possível. Não, mas ele tem um problema, porque esse daí é um mão de vaca, não gasta dinheiro com nada, pois né? É. Você conseguiu? Não, aí você o não conseguiu, não, né? aí eu já fiz uma estratégia que eu ainda nem contei pra ele, talvez ele saiba por aqui. Eu tô conseguindo um patrocínio pra ele, mas eu vou fazer o Nardon mudar de roupa, não é possível. Ah, falou em dinheiro, ele vai. Vou fazer um patrocínio. E aí, quando as pessoas só usam uma roupa e viram pra mim e falam assim, Bi, mas isso é meu estilo. Aí eu sempre brinco, não, amor, isso não é estilo, isso é falta de. Você tá completamente enganado. Isso daí não é estilo, é falta de estilo. Porque assim, por mais que tenha uma praticidade, né? É tudo isso que a gente está conversando, sabe, Marcelo? Por mais que tenha uma praticidade de, às vezes, de usar a mesma roupa e tal, não sei o quê, são as mensagens, são as referências que você passa. Total. Dependendo do lugar que você tá, com as pessoas que você tá, onde você vai, não tem jeito. Você tem que se vestir, você tem que transmitir isso. Vamos fazer qual é o nome daquele programa de televisão? Extreme Makeover. Tipo, vamos fazer um Extreme Makeover no Bruno Nardon. Segura aí, menino, que você vai ver. Vou pegar um patrocínio e vou transformar o Nardon. Não é possível. Eu falo com o meu terapeuta, caramba, eu não consegui dobrar o Nardon ainda. Como assim? Sabe? Ele tá colocando o meu poder de convencimento à prova. Quem se arruma melhor ali pra você? Dos 4 que aparecem. Pode falar? Ou não pode falar? Tá bom, não vou te colocar nessa posição. Você quer me colocar no saio Não justo, vou te colocar, né, não vou te colocar. Não vou te colocar. Bi, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser aprender mais sobre este tema, quero me posicionar melhor, quero aparecer melhor, quero conquistar algumas coisas, como você falou, né? Poxa, quero ganhar aumento, quero montar minha startup. Exatamente, quero mudar o foco, fazer uma transição de público. Qual o melhor lugar para te encontrar? Olha só, vamos lá. O meu Instagram, eu sempre gosto de dar meu Instagram, que é @BiancaLadeia, exatamente porque, assim, o que eu entendo? Eu entendo que, como eu te falei, a pessoa ela tem que estar no momento. Então, eu sempre gosto quando a pessoa começa a me acompanhar, começa a entender o meu trabalho, porque aquilo tem que fazer sentido, sabe, Marcelo? Tem que, de fato, fazer sentido para a pessoa. Não é a criação de um personagem. E, assim, todos os dias, você ter que provar que você é bom para o mundo é cansativo. É muito cansativo. Então, por isso que eu falo que a nossa imagem ela tem esse poder de transformar e de facilitar a vida, sabe? Você atrai as pessoas, você para de ter que correr sempre atrás das pessoas e começa a atrair quem você quer. Então, eu gosto muito que as pessoas me sigam por isso, porque elas vão entendendo o contexto, eu dou muitas dicas, eu falo muito disso que a gente está conversando aqui no dia a dia, para ela entender se faz sentido naquele momento da vida. E aí, lá no meu Instagram, né, tem site, tem o telefone, se quiser... Tem o YouTube, tá fazendo vídeo pra caramba também, YouTube, né? YouTube, tudo. E aí, só entrar em contato por telefone, e-mail, o que for, se precisar, a gente marca um call. Eu sempre faço reunião com o Zoom só para entender o contexto do cliente. Então, podem entrar em contato, que vai ser um prazer, principalmente ouvinte aqui do Marcelo. A gente vai responder algumas dúvidas, não muitas. As melhores dúvidas que vocês colocarem nos comentários aqui, a gente vai sentar junto, eu e a Bianca, e a gente vai responder. Combinado? Top? Combinadíssimo, então, claro. Beleza. As melhores perguntas a gente vai responder no YouTube. Então, entra lá no YouTube, faz a sua pergunta que a gente vai responder. Todas. Valeu!
Delícia, adorei Obrigado. também, adorei ter esse papo com você, poder falar um pouquinho, explicar um pouquinho, faz muita diferença na vida das pessoas, e quanto mais eu consigo falar sobre o assunto, né, divulgar e mostrar a real importância, eu fico super feliz. Obrigada pelo convite. Valeu, foi um prazer. Eu gosto desse tema pelo seguinte, porque eu percebi mudanças tão radicais na vida de algumas pessoas, do Lucas, das pessoas que se vestiam de um jeito, e assim, até imperceptível, essa pessoa andava assim, agora ela tá andando assim, o que aconteceu? E aí você descobre, não, ela passou com a Bianca. Então, gente, vale a pena. Segue a Bianca, vê o trabalho dela, que é incrível. Manda uma mensagem se você se interessar, que você vai descobrir o poder que é você fazer uma transformação. Esse impacto que eu já percebi diversas vezes em algumas pessoas, talvez consiga ser com você. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, bota aí a sua pergunta que a gente vai responder. Um beijo e até a próxima semana.